Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu amigo Adnilson, seja bem-vindo. O pessoal tá chegando aí. Deixa eu digitar aqui o tema. Professor Adnilson entrando. E aí, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, rapaz. Agora deu certo. Tava acontecendo alguma coisa com a minha internet que não tava, não sei se era a internet ou era a câmera, que de repente não tava conectando. Sei. Mas agora deu certo. O pessoal tá chegando aí. Deu tempo de jantar com calma. Rapaz, deu tempo, viu? Mas eu cheguei. O trânsito de Goiânia, você viu que eu fiz um vídeo aí, tava no meio do Vê- trânsito. É loucura. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo, meu nobre. Ah, que legal. Vamos, Deixa eu vamos digitar. continuar aquele almoço, né? A gente tava almoçando aqui em Goiânia essa semana passada, né? Exatamente. Vamos continuar o bate-papo do almoço. Exatamente. Muito bom. Deixa eu só escrever aqui o tema da gente. É. E, Léo, eu tô Novidades. aqui, cara, olha, eu tô com a lei na mão, eu tô com a nossa Certo. pauta. Aí eu liguei o computador agora e falei, vou abrir até o sistema. Apesar que a gente não vai conseguir mostrar pro pessoal, mas Aham. eu falei, vou abrir o sistema de compras aqui. Exatamente. Show. Boa noite, Diego. Diego, é um amigo meu do TRF aqui da Quinta Região. Thaís indo aí. Olha a Thaís aí, nossa amiga. Thaís, Seja bem-vinda, minha amiga. seja muito Boa noite, pessoal. bem-vinda. Vamos chegando que a gente vai bater um papo muito legal hoje, né? Continuar, como você falou, especificamente sobre o compras, né? Nos últimos dias temos conversado muito sobre o compras, algumas novidades, e nos grupos sempre são novidades, né? O grupo sempre novidades, né? Hoje, inclusive, que não é mais novidade, mas hoje, durante o dia, o compras passou o dia pregando peça a muita gente, né? O Compras caiu hoje, vários grupos, né? Até houve uma mensagem lá do Compras informando que o 0800 não estava mais funcionando hoje, né? Não estava indisponível hoje, então estava bem difícil, né? É isso aí, vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar e a gente começa. Vou aproveitar aqui e vou mandar aqui o convite para alguns amigos também. Vamos convidar, esperar o pessoal chegar. E quem teve lá no IPOG, né? Foi a Ana, né? A Ana teve lá Olha na, só. no sábado, né? No sábado a Ana teve lá, levou uns docinhos de coco, né? E tal, a gente trocou ideia, né? E tudo mais. Falamos do Pregões Summit que vai ter lá em Canela, né? Que nós vamos participar no final do ano. E o pessoal chegando aí. Oh, então você teve a visita da Ana, hein? Que isso? Rapaz, foi, ela estava em Belém, né? Ela estava em Belém, no curso em Belém, nós tínhamos conversado isso aí, e não deu para ela almoçar com a gente, mas no sábado ela foi lá, foi com o marido dela lá, e o marido ficou esperando ela lá fora do Ipoga, ela subiu rapidinho, entrou no meio da aula, porque eu dou intervalo, geralmente retornar a aula 2 horas, e eu dou intervalo às 4. E aí acabou que a turma disse assim, vamos reduzir para 1 hora, e o intervalo foi às 15 horas. E aí Ah, quando foi 16 horas, Ana chegou lá, eu vi ela na portinha, eu disse, entra aí. Ela invadiu lá e, e tudo, e aí logo depois eu encerrei, ela esperou um pouco, eu encerrei, a gente bateu um papo lá e tudo.
Professor Tiago Benassi aí chegando, olha. Professor Tiago Benassi também, referência em licitações e contratos. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom. Muita gente boa chegando aí. Vamos começar, meu amigo? Começar o bate-papo? Vamos lá, porque eu acredito que 1 hora é pouco, né, Leonardo, para a nossa lista aqui. Verdade. Verdade, meu amigo. Vamos fazer o seguinte, vamos, para quem não me segue, né? Eu vou só me apresentar e depois você se apresenta também. De repente tem alguém que me segue e não te segue, tá? Pois bem, sou Leonardo Mota, sou de João Pessoa, pessoal. Sou servidor do Ministério Público Federal e sou pregoeiro desde 2011, né? Mais recentemente aí 2017, 18 para cá, sou professor na área de licitações e contratos, né? E aí de lá para cá é só isso, é estudo e a relação do dia a dia de pregoeiro, né? E aí, meu amigo, nesses anos aí a gente foi se conhecendo, né, meu amigo? A gente se conheceu em 2000, o pessoal que não sabe, só contar uma historinha rápida, nos conhecemos em 2019, não foi isso? Lá no IPOG. O IPOG, a minha primeira turma que foi em Goiânia, a gente se conheceu e depois nós participamos juntos lá do Conex e aí estamos por aqui. É isso mesmo, isso mesmo. Bom, e me apresentando também, né, meu nome é Ednilson Alves, eu trabalho já há 17 anos, praticamente em dezembro agora eu faço 18 anos na administração pública aqui no estado de Goiás, né, no órgão aqui do estado de Goiás, e ao longo desse período, grande parte, eu acho que a maior parte dos anos aí, basicamente 12 anos, foi trabalhando como licitações, trabalhando como pregoeiro, né? Até hoje sou pregoeiro, e aí passei por gerências e outras funções também dentro da administração pública, né? E como o Leonardo falou, você falando que começou a dar aulas em 2017, eu também comecei em 2017. O órgão que eu trabalho, né, trabalhava na época, eu mudei também nesse período aí, eu já mudei de órgão aqui no estado de Goiás, e aí na época quando eu trabalhava, eu iniciei dando cursos de licitação dentro do próprio órgão, né? E aí depois foi expandindo aí para outros órgãos, outros lugares, né? Muito bom, meu amigo. Então vamos juntos falar um pouquinho de pregão eletrônico. Inevitavelmente, nosso tema, pessoal, de hoje é exatamente pregão eletrônico na nova lei de licitações e contratos e as novidades que nós temos do portal de compras do governo federal, o compras.gov. Quem já vem utilizando aí já tem visto que não só, né, Nilson, não só o layout da plataforma, mas tem algumas funcionalidades que tem que mudar, inclusive em virtude da própria Instrução Normativa número 73, né, que rege as licitações com critério de julgamento menor preço, maior desconto, que exatamente é utilizado lá no Compras, né? Compras.gov. Uma boa noite ao amigo Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação você estar por aqui. E a gente fez uma pautazinha, né? A gente fez uma pautazinha, né, Denilson? Fizemos uma pautazinha. Olha, tinha 14 itens, agora já foi para 16 e eu coloquei mais umas anotações. Legal, legal. Muito bom, vamos lá. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, né, Nilson, é a gente lembrar o pessoal, né? Primeiro tópico da gente é a questão dos prazos, né, pessoal? Muito importante relembrar. A gente não tem como falar de pregão, falar de licitação sem lembrar dos prazos. Nós temos aí a prorrogação, né, de utilização da legislação antiga. Ainda tem muita gente utilizando legislação antiga. Ainda tem muita gente sem regulamentar, sem regular nem mesmo o agente de contratação. Ainda está o pessoal ainda meio perdido, ainda discutindo questão de regra geral, regra específica, mas enfim, né? A gente tem visto alguns tribunais de contas de Estado se manifestando no sentido de que é servidor efetivo e outros tribunais dizendo assim, município, Estado, regulamento. E com relação ao compras, né, especificamente, a gente tem que lembrar o prazo, que é até, no caso, a vigência, né, a prorrogação da legislação antiga agora com a Lei Complementar 198, dia 30 de dezembro, pessoal, quer dizer, cai no domingo, né? Cai no domingo, dia 30 de dezembro aí,
a gente não pode, logicamente não vai mais domingo ninguém vai publicar a licitação no domingo, né? Mas em termos de data, dia 30 você não tem mais vigente a Lei 8.666, nem a 10.520, nem a parte da lei do RDC. Falando de pregão, a Lei 10.520 está mais vigente, né? O último dia útil é dia 29, né? Na sexta-feira. Aí, inclusive, saiu um comunicado do Compras, pessoal, que as contratações, o sistema só vai aceitar as contratações pela lei antiga, pela legislação antiga, no caso pregão, as cadastradas dia 28 de dezembro, para ela ser publicada dia 29 da sexta. É isso? Exatamente. E é tão interessante isso, né, Léo? Que é o que você falou. Muitos órgãos ainda não fizeram regulamentação. E aí, o prazo que foi dado já está chegando ao final. Né? Eu brinco sempre que quando eu vou no supermercado e que eu já vejo o panetone lá para poder comprar, eu penso o seguinte, olha, o ano já acabou. Já acabou. Então, assim, da mesma forma, esse prazo nosso aí para quem precisa regulamentar, quem precisa ainda fazer alguma coisa, já está praticamente ao final. Né? Exatamente. Não, pode falar. E só um exemplozinho aqui, por exemplo, do estado de Goiás, que eu gostei bastante, é que o nosso estado, a gente colocou datas realmente para finalizar antes dessa época, né? Antes de dezembro. Então, por exemplo, chegamos agora, há um mês atrás aí, já não se fazia mais contratação direta pela 8.666, agora só nova lei. E assim, sucessivamente, até chegar realmente no nosso prazo final. No limite, tá, né? Isso é importante, né? Porque, de toda forma, a partir do momento que você regrou, né, e antecipadamente, tem uma segurança. Porque uma eventualidade, provavelmente toda regra tem exceção, uma eventualidade, provavelmente, de algum órgão não conseguir ainda utilizar a lei antiga, deve justificar, né? Minha lógica deve justificar e, excepcionalmente, utilizar a legislação antiga, né? Nós temos que começar a utilizar, né, Denilson? Inclusive as plataformas, vamos falar de compras, estamos falando de compras.gov, do sistema, mas diversas plataformas, muitas que já estão aí configuradas pela nova lei, só que o pessoal ainda não utiliza em virtude do medo, né? O pessoal chama de direito administrativo do medo, com medo de utilizar a nova lei. Só que assim, nós temos que utilizar, porque acredito que esse é um momento de experimentação, é um momento de repente você começar com a dispensa eletrônica, começar com um pregão eletrônico mais simples, de objetos, para quando for o próximo ano, valendo obrigatoriamente a Lei 14.133, você não vai ter mais a legislação antiga, aí você já vai ter aí contratos mais robustos, serviço continuado com mão de obra, serviços comuns, a concorrência, né, pessoal? Lembrar, né, Denilson, que agora na nova lei a concorrência preferencialmente eletrônica, então nós teremos a utilização no compras da concorrência, né? Então, importante isso aí. E é importante regulamentar, falando de compras, aí, pegando nosso segundo tópico, né? Fala aí do parágrafo 3º do artigo 8º, pessoal, que é onde a lei determina que sejam regulamentados o agente de contratação, comissão de contratação, fiscal de contrato, gestor de contrato, porque quando você for fazer sua adesão, é importante para utilizar o compras, quem é órgão faz adesão e quem é fornecedor faz cadastramento. E quem vai fazer adesão, que geralmente é um servidor cadastrador lá responsável pelo sistema, ele vai ter que ter os perfis. Por isso que precisa da regulamentação, para que quando ele for cadastrar, ele tenha o perfil de homologador, tenha o perfil de pregoeiro, não é isso? Isso. E essa é uma mudança que já não é agora, né, Léo, que a gente tem essa questão dos perfis aí. Acho que eu não me lembro o exato ano que começou precisar dessa pessoa para fazer o cadastro. Você lembra? Não. Foi? Não lembro. Mas o fato e aí você lembrou algo muito importante. Precisa ter os perfis, né? Quem vai ser agente de contratação, quem vai ser ali o pregoeiro, quem vai conduzir as concorrências, vai ser a mesma pessoa. Isso. E aí eu até falo isso porque, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente regulamentou as atividades, a função do agente de contratação, e a gente criou a figura do agente de contratação direta. Né? Que eu legal. Que eu achei bem interessante, porque aí tem o pregoeiro,
faz ali as licitações, bens e serviços comuns, né, serviços também comuns de engenharia, e as contratações diretas, a gente tem ali também esse agente de contratação direta que vai cuidar somente desses processos aí. É Né? E aí, se muito a gente bom, não cara. tiver esse Ficou, perfil né? definido, você não Não começa. consegue executar. Não É, consegue, né? Lembrando, pessoal, que já pegando o gancho de diferenças do novo Compras, né? Quando você, pelo novo Compras, pelo Compras antigo, que utilizava o ComprasNet, que está utilizando com a legislação antiga, quando há o cadastramento dos perfis, é importante você tinha, né, Deus, a obrigação de, imagine que Leonardo era o pregoeiro daquele pregão, então eu tinha que entrar, eu tinha que selecionar o pregão e eu tinha que fazer a vinculação da equipe. Tá, pessoal? Então, a primeira diferença, quando você lançar o pregão, que o pregão for publicado no dia seguinte pela nova lei, você vai apenas configurar a sessão pública. Que a configuração é você definir o horário de início, né, que geralmente é o horário padrão, definir se vai haver intervalos, por exemplo, você pode definir que a sessão vai ocorrer de 8 a meio-dia, e de 14 às 18. Isso impacta em abertura de itens para lances. No entanto, pessoal, muita gente ainda está se assustando porque não está vendo a telinha de vinculação da equipe. Então, pelo novo pregão, você não precisa mais vincular a equipe. Basta apenas você estar cadastrado com o perfil de pregoeiro, de agente de contratação, e você já consegue executar o pregão e a contratação direta. Isso é a novidade. E isso é o que você falou. Muitos que começaram já fizeram essa pergunta. Eu estava em um curso na semana passada e aí o pessoal perguntando, e aí, onde que agora eu vinculo o pregoeiro? Onde que eu coloco quem vai ser o pregoeiro? Quem que vai ser a equipe de apoio? E parece que para quem trabalhou e para nós, trabalhamos a vida inteira com compras, fazendo essa, sempre ali antes do pregão, ia lá, vinculava a equipe, tudo, colocava o pregoeiro. Hoje não se faz mais, né, Léo? Aí, Exatamente. como você falou, quando eu preencho no sistema já o perfil de quem é o pregoeiro, quando ele loga no sistema lá com o seu certificado digital, já vai estar identificado como aquele que está atuando naquele pregão. Isso, exatamente. Até acontecer situações de você, se você não vinculava, né, antes, na versão anterior, quando você não vinculava, você não conseguia fazer nenhuma operação no botãozinho lá de operar, né? Você não conseguia realizar nada porque ele dizia que o pregão não tinha equipe vinculada. Então, a primeira diferença que a gente tem aí no Compras é no próprio cadastramento do pregoeiro, né? Do pregoeiro. Quem é fornecedor é lembrar que você entra com o GOV, né? Você pode entrar com o seu GOV. É importante que haja exatamente a vinculação entre o CPF de quem é representante da empresa e quem ele vai representar. Então, por exemplo, você pode ser um consultor e você representar várias empresas lá no Compras. Para isso, vai ter que ter essa vinculação aí, essa comprovação. Mas para a gente, não. Você está vinculado lá. Lembrando, pessoal, para quem não compra, não utiliza o Compras, quando o órgão faz uma adesão à utilização do sistema, seja bem-vindo, Austin. O Austin, Ednilson, amigo meu aqui também da região Nordeste aqui, profissional competentíssimo, né, aqui de Alagoas, tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você por aqui. Pois é, pessoal. Então, quando você faz a adesão, para quem não conhece o Compras, o órgão recebe um código de 6 dígitos, né? Tem um código de 6 dígitos no Compras chamado código ASG, né? O ASG. E tudo que você realizar no Compras, o seu CPF estará vinculado àquela OASG. Então, todos aqueles servidores que forem vinculados ao órgão, está vinculado a essa OASG. É tanto que é importante, no edital de licitação, você informar qual é a sua OASG, além do número do pregão, para que o licitante tenha esse conhecimento. Né? É uma novidade que muita gente que não usa o Compras não sabe o que é esse código, essa numeração que aparece muitas vezes lá nos editais. E Léo, essa informação que você traz, por exemplo, que a gente está comentando aqui, de não ter mais a necessidade de vincular o pregoeiro, vincular a equipe, aí você até comentou, né, que a gente não conseguia abrir o pregão. Isso. Então a gente tinha a necessidade de fazer a abertura do pregão. Você lembra? Hoje, deu o horário 9 horas, 10 horas, que seja, ele já abre automaticamente. Né? Automaticamente. Nós temos hoje, né, pessoal, na IN 73,
os 3 modos de disputa da etapa de lances para as licitações com critério de julgamento menor preço e maior desconto, né? Aquela aberta, o modo aberto e fechado. O modo aberto é aquele que dura 10 minutos e no finalzinho, dos últimos 2 minutos, sempre que alguém der o lance, tem uma prorrogação. O modo aberto e fechado, que é aquele que dura 15 minutos aberto, depois 10 minutos abertos aleatório e tem a etapa fechada. Para esses 2 modos, foi o que a Edilson falou. Esses 2 modos, pessoal, muito importante você for utilizar como pregoeiro e como fornecedor. Agora não tem mais aquela análise prévia de conformidade proposta, não. Se você marcou a sessão 9 horas, independente do pregoeiro entrar ou não, o sistema vai entrar na etapa de lance, né? Ele só vai pedir essa análise de conformidade no modo fechado e aberto, que é aquele modo que seleciona o primeiro colocado até os 10%, depois vai para a etapa de lance, né? Mas muito bom, muito bem lembrado disso. Enquanto você está falando, Léo, eu estou aqui cortando o que a gente já falou. Certo. Tá? E aí, isso que você falou da questão da análise de conformidade, ela requer aí também, aí que a gente comenta, né, que o licitante precisa ter um cuidado a mais com a proposta que ele está cadastrando ali, ou melhor, com como ele está cadastrando a proposta, o valor e tudo mais, porque o pregoeiro já não faz mais essa análise de conformidade ali no início, para que depois ele possa participar, né? O jeito de cadastrar o valor ali vai ser Vai entrar a proposta para a etapa de lance, né? Isso. Olha só, além de amigos, é importante ter família. Minha tia Ronise está por aqui. Ronise, ela trabalha com essa parte, né, de mídia, né? Ela é muito fera nessa parte de mídia aí. Seja bem-vindo, Nizinha, viu? Pois é, e voltando só um pouquinho, né? A gente acabou entrando nessa etapa de lance, porque até o papo tá tão bom que você já vai falando, né? Mas assim, inicial, você lançou o edital, importante lembrar aqueles prazos do artigo 55. Lembrar agora, pessoal, que os prazos de publicação do pregão não é mais por ser pregão, né? Agora é porque existem critérios no artigo 55, onde leva-se em consideração o tipo de objeto, se for bem, né? Se for serviço, e aí critério de julgamento A e B, e no pregão a gente temos 2 prazos agora pela nova lei, né? 8 dias para bens e mínimo 8 dias para bens e mínimos 8 dias para serviços comuns e serviços como de engenharia. Isso é importante, né, Dilson? Porque às vezes o pessoal pode decorar aquela decoreba que tínhamos, né? Pregão, mínimo 8 dias úteis, e agora tem a diferença, né? Exatamente, tem a diferença. E aí tem que ficar atento, tem que ficar bastante atento. Exatamente. Tá, aqui a gente entrou agora foi Augusto. Augusto também. Augusto é daí, de Goiânia. Aí não sei se você conhece. Aqui, Augusto. Eu também vou mandar uma boa noite aqui para os amigos. Augusto, Matheus, quer ver? Você falou da família, até minha esposa que está aprendendo de pregão eletrônico também. Olha aí. Legal, cara, legal. Guilherme, muito bom. Guilherme é um amigo aqui também de Goiânia. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, assim, você lançou, seguindo aqui o nosso roteirozinho, lançou o edital, a gente tem a questão da impugnação e esclarecimento, né? Isso, exatamente. E aí foi aí que a gente estava comentando essa semana, né, Léo, na questão de impugnação e pedido de esclarecimento, porque mantém ainda, o licitante ele precisa enviar por e-mail esse pedido de impugnação, esse pedido de esclarecimento. Isso. E o pregoeiro tem que inserir no sistema, né? Isso, exatamente, é novidade. Dando boas-vindas a Marcelo Franco, acabou de entrar, engenheiro aqui do Ministério Público Federal, fera, competentíssimo demais, minha referência, e para quem não conhece, já falei várias vezes em público, ele foi o meu grande incentivador, Ednilson. Eu comentei com você que eu nunca imaginava em ser professor, ele foi meu grande incentivador, disse, rapaz, deixe apenas instrutoria dentro do Ministério Público, saia e vá para fora, né? Então, o Marcelo é um amigo. Muito bom, cara, muito bom. Pois é, pessoal. Então, voltando aí, ó, a impugnação, esclarecimento, e é uma crítica, né, Danilson? Que nós, inclusive, já conversamos no almoço aí, porque várias plataformas, pessoal, vocês têm que cadastrar a impugnação e o esclarecimento na plataforma. No Compras, não. Atenção. No compras.gov, a impugnação e esclarecimento continua na nova versão, continua por enquanto, nós não sabemos se a plataforma vai ser alterada, mas por enquanto continua. Envio de impugnação e esclarecimento
para o e-mail que está lá no edital. Lembrando dos prazos, 3 dias úteis antes da sessão, e nós, pregoeiros, temos 3 dias úteis para responder, limitado ao dia anterior à sessão pública. Então, se de repente você, que é licitante, encaminha uma impugnação no prazo final, do terceiro dia último de prazo, nós, como pregoeiros, só teremos 2 dias úteis para responder. Então, assim, mantém a regra de não cadastramento no sistema, infelizmente. Né? Eu achei isso que já deveria ter alterado, né? Exatamente. E aí tanto para o licitante quanto para o pregoeiro, né, ele vai ter, dentro da nova plataforma do sistema, um quadro onde ele vai inserir, né, no caso do licitante, ele pode inserir avisos, onde ele pode inserir as impugnações e onde ele pode inserir os pedidos de esclarecimento. Então, ele vai estar inserindo essas informações e, da mesma forma, o licitante do outro lado, nesse quadro, ele consegue também acompanhar. Isso, exatamente. Importante lembrar também, pessoal, que quem utilizava o Compras antes, essa alimentação do pregoeiro era campo texto, né? Era campo texto, você não conseguia anexar nada. Agora não. Agora você poderá anexar a impugnação, poderá anexar o pedido de esclarecimento, fazer o upload desses documentos, de forma que, por exemplo, muitas vezes nós acontecíamos, né, Edilson, que o licitante encaminhava uma impugnação, e muitas vezes era uma impugnação referente, por exemplo, a uma especificação de algum objeto, né, encaminharia alguma planilha, alguma imagem, e nós não conseguíamos alimentar isso na plataforma. Por quê? Porque era campo texto. E aí o que nós fazíamos? Eu pelo menos fazia o seguinte, eu colocava no portal de transparência do órgão e colocava o endereço para informar que estava a íntegra da impugnação lá. Agora não, agora nós vamos poder fazer o upload desses documentos à íntegra, e que traz uma segurança considerável, porque você vai, de repente, se veio por e-mail, você gera o PDF e joga na plataforma. Se veio um arquivo anexo ao e-mail da empresa, você gera esse PDF e joga na plataforma. E antes de uma certa... Era bem curioso, porque como tinha um campo limite, né, de caracteres, muitas vezes... Quem é pregoeiro aqui já deve ter recebido, você também, Nilson, impugnação da telefonia, da Oi, da Claro. Eram 10 páginas de impugnação, não é? E você não conseguia colocar tudo lá dentro naquele campo texto. Acabava que eu pelo menos fazia um resumo e colocava o link no portal de transparência. Agora você pode fazer o upload, né? Rapaz, mas você deu um exemplo assim que me lembrou aqui assim claramente. Eu na época eu falava, cara, não tem condição, né, de um pedido de impugnação desse. Vinha toda a documentação da empresa e aí muitas páginas. E muitas vezes, se você fizesse 4 pregões de telefonia do ano, metade do documento era igual, né? Metade do documento era igual. Não, Léo, enquanto a gente falava aqui, eu fiz questão de abrir aqui, ó, do novo Compras, chama quadro informativo. Isso. Né? Então você tem aqui, ó, avisos, impugnações, esclarecimentos. Perfeito. E aí é só aquela crítica que eu e você já conversamos já várias vezes. Ficou bom? Ficou. Mas, por exemplo, tem outros sistemas, como, por exemplo, o Comprasnet Goiás, onde o próprio licitante ele já insere ali o pedido de esclarecimento pelo sistema. Insere a impugnação pelo sistema. E aí eu recebo aquele pedido, faço a resposta e também coloco no sistema. Eu acredito que o Comprasnet já deveria ter evoluído para isso aí, porque a partir do momento que o licitante ele entra com seu login, suas informações de segurança, é uma segurança para ele, e é uma segurança para o pregoeiro. Por quê? Porque pode acontecer perda de e-mail. Perda de e-mail. Eu estava em Cuiabá há umas semanas aí, ministrando um curso pela ATAMI, e havia um colega lá no curso que ele era da TI, do órgão lá, da Câmara Municipal, do determinado município. E quando nós falamos isso aí, ele disse exatamente isso. Ele disse, Leonardo, exatamente isso acontece muito. Perda de e-mail. Nós temos estatísticas de perda de e-mail. Então,
ter chegado, tá? Então, muito importante lembrar que, olha só, pessoal, nós acabamos de comentar de prazos e acabou de chegar a Ana. Olha só, seja bem-vinda, Ana. Olha a Ana aí, ó. Legal, pessoal. Olha, a Ana Moroni é uma das profissionais mais competentes na área de licitações e contratos, além de ser gente boa, uma querida, demais, demais mesmo. Goiânia. Goiânia, Goiânia. exatamente. Pois é, pessoal, olha só. É importante lembrar o seguinte detalhe, né, Edmilson? Nós temos os prazos para apresentação de impugnação e esclarecimento. Os licitantes têm que cumprir. Só que nós, como servidores públicos, temos o dever de responder àquilo que chega para nós. Então, muito alerta com relação a isso aí, tá? Muito alerta com relação, mesmo que chegue uma impugnação intempestiva, mas se debruce, analise, porque olha só, por mais que nós tenhamos um processo bem instruído, um planejamento bem elaborado, um TR, um edital de pregão, nós podemos errar e geralmente quem conhece muito do objeto é o mercado. Então, muitas vezes, chega uma impugnação intempestiva que vai nos ajudar a alterar nosso edital para que nós possamos, então, licitar com segurança. Não é isso? Exatamente. Eu acho que você trouxe aí realmente a visão que nós, na administração pública, precisamos ter, né? Isso. Porque, às vezes, na maioria das vezes, seja o gestor, seja ali a pessoa que está com aquele processo, o que acontece, da maioria das vezes, é que está com uma contratação, tem uma necessidade muito grande, e aí não quer receber um pedido de impugnação, não quer receber um pedido de esclarecimento. Isso. Que na minha visão, é como você falou, ajuda muito. Ajuda muito. Isso. É. Ajuda, olha a pergunta evita problemas futuros. Exatamente. Porque se você entra com o edital errado, não é? O que acontece? Lá na frente você vai ter uma contratação errada. E a Ana já vem fazendo a primeira pergunta. O pessoal estava meio calado, ainda bem que a Ana chegou aí para perguntar. Olha só. Vendo? Quero saber se o RDC eletrônico vai morrer no Compras. Vai, Ana, vai morrer. Inclusive, olha só, essa pergunta da Ana, que não foi combinada, né? Não foi nós somos ali, não foi combinada a pergunta, não. Mas olha só, quando você vai cadastrar, pessoal, vai cadastrar a licitação, o Compras, você tem que indicar qual é a legislação que você utiliza. Então, exatamente, quando você coloca lá 14133, automaticamente o Compras ele já apresenta para você as modalidades do Compras. Né? Tanto que exatamente acontece isso tanto no cadastramento da licitação, quanto no cadastramento do cadastramento das dispensas, inexigibilidade. Já aparece lá, se você marca dispensa, Lei 14133, artigo 75, já vai aparecer os incisos da lei. Aí a Ana perguntou aí, ó. Olha, tá, o papai é de Nilson. Ah, olha aí! Legal. As minhas filhas entram pelo Instagram da minha esposa aí, ó. Eu achando que era minha esposa, as minhas filhas. Mandar legal. Beijo para elas aqui. Estão aqui do lado e assistindo a live. Assistindo a live, olha só. Olha a Ana perguntando, e as estatais, como é que vai ficar, Ednilson, aí, nas estatais do Compras? A Ana, ela é danada com essas perguntas aí, sabe? E as estatais, como que vai ficar? Porque, e é uma excelente pergunta, por quê? Porque as estatais, pelo menos boa parte das estatais, utilizam do Comprasnet, né? Isso. Do Compras, justamente desse módulo RDC eletrônico. Né? Isso. Eu vou falar a verdade, Léo. Essa pergunta, eu vou ter que guardar ela para tentar responder, tá? Eu acho o seguinte... Eu espero que o Compras tenha uma solução para... Tem uma solução. Não, tem que ter. Tem que ter pelo que você falou, né? Utiliza-se muito. E olha só, a gente já está aqui, já aos 45 minutos do segundo tempo, já estamos em outubro, faltando 2 meses... E assim, a solução, se já não estão adotando por efeito de tecnologia, né, de alteração do Compras, talvez seja permitir o sistema ainda seguir, pelo menos com o botãozinho lá do RDC. Né? Quando você clicar lá, né, aí o RDC permite, e o restante das modalidades pregão e concorrência só vai permitir pela 14133. Em termos de tecnologia... Eu estou pensando mais ou menos nesse cenário, se eles não configurarem isso aí, né? Isso que você falou, é bom a gente lembrar que o divulgação de compras ainda permanece
do mesmo formato, naquele formato antigo, naquele sistema antigo. Isso. Tem a expectativa de mudança, né? Já estão se falando aí em mudar o divulgação de compras, já está mudando, até porque é uma das últimas partes que ainda permaneceu do compras no formato antigo. Isso. E aí, com as alterações que você falou. Então, quando eu entro em divulgação de compras, aí eu tenho a opção da 1433, né? Isso. Hoje eu tenho a opção da 8066, e quem sabe aí não, uma opção da lei das estatais. Exatamente. É uma alternativa, né? Uhum. Perfeito. A Ana perguntou aí, professores, como vocês veem a aplicabilidade da garantia da proposta se no compras não tem possibilidade de inserção de documentos, né? Essa mesma discussão, Ana, eu estava conversando com relação à questão daquela declaração, apesar de nós já termos hoje, né? Aquela declaração de MEPP, que lá o licitante declara quando vai cadastrar, clica lá, e que agora pela nova lei, além da declaração de MEPP, até hoje a professora Priscila participou de um evento lá, né, do congresso que ela está participando, ela falou disso aí, ela tem um artigo falando disso, né, o desenquadramento ficto, né, que é o que a lei lá no artigo 4º ou parágrafo 1º e 2º trouxeram, principalmente naquele caso onde a licitante declara que não atingiu o limite de assinaturas de contratos firmados, né, durante o exercício, né, são documentos, a questão da regionalidade, tá? Quando nós adotamos o compras, a questão da regionalidade, são documentos, são comprovações que nós vemos na etapa de julgamento, sabe? Então, Ana, eu acho que o compras vai ter que configurar nesse sentido, mas eu acho que vai acabar sobrando, por mais que seja estranho, né, a garantia da proposta, eu só vislumbro da forma como o compras está hoje, a plataforma, na etapa de julgamento. Vai ocorrer a etapa de lances, porque até isso aí, olha só, quando nós temos a versão antiga do compras, a versão que nós utilizamos do decreto 10.024, você tem aquela análise de conformidade da proposta. Então, ali naquele momento, né, de repente seria o momento da questão da apresentação, né, da anexar o documento, de anexar a garantia, e de repente ali o pregoeiro vê, observar alguma coisa. Agora, como você bem falou, né, Denilson, já entra direto na etapa de lance, no modo aberto, fechado. Então, o pregoeiro não vê mais nada. E mais do que a Ana falou, pessoal, muito importante, é que agora, no cadastramento da proposta, licitante, ele apenas preenche campos. Né? Ele apenas preenche especificação lá, que já vem do compras, quantidade e valor. Ele não tem mais que preencher, anexar aquele botão que tinha anexo de proposta, que era um absurdo. Eu achava que era um absurdo, anexo de proposta. O decreto 10.024 sempre dizia o seguinte, no artigo 26, né, envie sua proposta com especificação e valor, não pedia anexo nenhum. Então, isso que a Ana está falando, pessoal, é porque antes a versão do compras tinha esse botão, né, de anexo de proposta, e se fosse para aplicar agora, seria nesse botão que o licitante iria cadastrar a proposta. Agora não tem mais botão de anexar a proposta, nem anexar a documento de habilitação. Então eu acho que agora talvez seja mais complicado, porque você não tem como anexar antes do documento, né? E o licitante, o Léo, ele vai preencher praticamente ali, como você falou, o valor unitário. Né? Exatamente. Então o sistema ele vai abrir campo para ele praticamente para essa informação. Exatamente. Já está a descrição do objeto, quantidade. Exatamente. Nem desclassificar pela inscrição errada vai haver mais, porque ele já puxa. Por isso que é importante também, quem for cadastrar no sistema, observar direitinho o catálogo lá de materiais e serviços que for cadastrar, porque agora o sistema já puxa a especificação. Então agora, no modo a desclassificação de propostas, que agora pode ser na etapa de lances, só vai ocorrer com o preço manifestamente execuível. Praticamente vai ser isso aí. Né? E aí, concordo com a Ana, cai por terra a execução da garantia caso o licitante abandone o certame. Exato. Exatamente. Se ela abandonou o certame, acabou. Como é que o órgão vai atrás dele? Não é? Né? Então, assim, é bem complicado. Então, eu acho que no compras está bem delicada a situação. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, quando começarem a exigir a garantia de proposta, efetivamente, como é que os órgãos vão contornar esses órgãos que utilizam o compras. Mas é um assunto muito importante que a Ana trouxe aí.
Verdade. E aí, Léo, dando sequência, a gente seguindo um pouquinho aqui, Vamos lá. e entrando no julgamento, você comentou algo sobre a questão da mudança, né, da análise da conformidade, que a gente já não faz lá no início. Então, a gente vai fazer a análise da conformidade somente ali na etapa de julgamento. E aí é bom lembrar que aí eu estava esses dias comentando com alguns colegas pregoeiros, né? Que é prática nossa, sempre que acaba a etapa de lances, a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Negociar. Isso. Não sei se para você era diferente, mas o pessoal, a hora que terminava a etapa de lance, ali já ficava naquela, bom, já vou negociar. Agora tem essa inversão. Primeiro nós vamos fazer a análise da conformidade, Isso. só depois Fazer a negociação. Eu confesso que eu só fazia a negociação depois. Eu só deixava para fazer a negociação depois. Eu fazia o seguinte: após a etapa de lances, eu observava o licitante e a primeira coisa que eu observava era o SICAF. Né? Para quem não conhece, pessoal, quando o licitante ele for fazer o cadastramento, for utilizar o compras, ele tem que primeiro fazer o cadastramento no SICAF, Sistema de Cadastramento de Fornecedores, que é um registro cadastral, né? É uma espécie de registro cadastral. Inclusive, só participa de licitação do compras.gov quem estiver lá no SICAF, por mais que não esteja todos os documentos, mas as principais campos lá, os principais níveis, né, tem que estar lá. E aí eu fazia isso, né, porque o SICAF ele tem uma importante ferramenta, que é a ferramenta de você observar as sanções. E aí eu fazia isso. Quando na etapa de julgamento, que chegava na etapa de julgamento, eu convocava a empresa para apresentar a proposta. Importante, pessoal, ter esse prazo no edital. Não deixe para o pregoeiro criar no momento da sessão esse prazo. O edital tem que estar claro, informando qual é o prazo mínimo, lá o prazo máximo, aliás, de cadastramento, de envio da proposta ajustada. E eu verificava no SICAF. E aí já tem outra diferença, né, Nilson, nessa convocação. Não é? Que agora você, pessoal, quando você entra na etapa de julgamento, e é importante você que é pregoeiro e você que é licitante, que antes a gente fazia o seguinte, né? Você clicava lá em convocar e você escrevia no chat, né? Isso. Senhor licitante, por favor, apresente a proposta ajustada no prazo de 2 horas. Agora não, agora quando você clica em convocar, ele abre uma tela onde você informa data e horário, né? Exatamente. E aí o pessoal elogiou bastante, né? Porque facilitou até mesmo a própria sistemática, a forma de contagem do prazo. Assim, é bem simples. Você já vai mudando o horário ali e já envia. E aí o licitante, ele tem aquele prazo, né? Fechou aquele prazo, ele não consegue mais enviar. Antes a gente tinha que ver lá no chat, ele enviou, aí se aparecia ver que hora, nossa, enviou depois de 10 minutos aqui do prazo que eu estabeleci. E agora, o que eu faço? Né, Léo? Exatamente. Nossa, enviou a proposta 10 minutos depois. E aí eu sempre dizia o seguinte, eu falava pro pessoal, cara, o licitante complica a nossa vida quando ele envia 10 minutos depois. Verdade, né? Tem um amigo meu, e aí tem um amigo meu chamado Ferreira. Ele é pregoeiro da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. Né? Ferreira ia até aparecer, mas não apareceu ainda. E ele usa uma expressão muito que ele diz assim, sempre que a gente discute, ele também é um cara competentíssimo, né? Também tem uma experiência enorme, e ele diz, Léo, sempre que você for julgar, for desclassificar e inabilitar, pense nos velhinhos do TCU. Porque os velhinhos do TCU, né, sempre vão buscar o quê? Economicidade, né? Isonomia, observar os princípios, né? E ele dizia isso, rapaz, o que é que eu faço, Léo? Se o cara, eu informei para o cara apresentar a proposta 2 horas e ele mandou 2 minutos depois das 2 horas. E eu olho para a proposta dele e a proposta é a melhor proposta. Eu vou desclassificar um. Aí ele dizia, eu não desclassifico, porque os velhinhos do TCU, se chegar aqui no órgão, vai dizer que eu desclassifiquei indevidamente, né? Então o novo compras, pessoal, agora está delimitado. Você informa o prazo lá, o campo hora e data, e o licitante é informado, não é? Você tem que encaminhar, né, você que é licitante, naquele prazo, senão vai fechar para você. Não tem mais que o pregoeiro clicar no botão encerrar. Na verdade, o tempo ele só se encerra quando o licitante alimenta, e é isso que é interessante, é outra novidade, já pegando o gancho
dessa parte, é que antes não, o licitante enviava um documento, aí se ele quisesse anexar outro documento, ele pedia ao pregoeiro para abrir, aí se quisesse anexar outro, pedia ao pregoeiro para abrir. Agora não, ele pode juntar vários documentos na convocação e envia de uma vez. Então ele pode particionar os documentos e enviar de uma vez. Então é outra coisa que é boa também para esse lado. Só para a coisa não ficar 100% boa, né? Assim, o que talvez complique é quando, por exemplo, o licitante, por exemplo, faltando 15 minutos para encerrar o prazo, o licitante... Marília acabou de falar, ó, Marília é amiga minha, experientíssima pregoeira, passou pelo CRO aqui da Paraíba, hoje ela trabalha no órgão de Estado, né, também responsável pelas licitações. E a pergunta dela, ó, o licitante pode pedir prorrogação? Pronto, é isso que eu ia falar. Né? Antes, o que acontecia? Quando o licitante estava o diálogo aberto para ele, né, o licitante podia ir lá, faltando 15 minutos para encerrar. Seu pregoeiro, não consegui preencher a planilha, por favor, conceda um prazo. E aí a gente escrevia no chat, né? Está concedido o prazo, mais meia hora. Agora não. Agora, por mais que nós vamos conceder, nós temos que esperar o tempo acabar para depois você novamente cadastrar um novo prazo para aquela empresa. Então, agora o lado talvez que ficou, talvez, é nessa situação. Quando for uma prorrogação, por mais que você já tenha concedido, você só vai poder ampliar o prazo quando encerrar o tempo, né? Exatamente. Eu acredito assim, que facilitou, Léo, assim, na minha perspectiva aqui, facilitou, porque assim, era uma dificuldade, como você falou aí dos velhinhos do TCU, era uma dificuldade para a gente quando vinha depois do tempo, né? Então, é melhor eu receber um pedido e justificar, entender, beleza, vou conceder mais prazo aqui, do que, às vezes, simplesmente só aceitava aquela proposta que chegou tantos minutos depois. Né? Exatamente. Olha a Ana aí, ó. Querem mais polêmica? Manda, Ana. Manda aí. Vamos polemizar. E aí, meu amigo, seguindo aí na pauta, o que é que a gente tem aí mais? Vamos ver o que tem na pauta aqui, Léo. Vamos ver. Sim, a questão da exclusão dos lances, pessoal. Olha só, importante, ainda voltando um pouquinho na etapa de lances, importante lembrar que antes o pregoeiro, no compras, na etapa antes de iniciar a fase de lance, ele poderia o quê? Desclassificar a proposta. E aquela proposta, geralmente por preço manifestamente inexequível, não entrava na etapa de lance. E na etapa de lances, apenas o pregoeiro conseguia excluir o lance do fornecedor. Tá? Agora no compras, não. Agora no compras, como você bem falou, né? Você poderá excluir a proposta durante a etapa de lance. Você vai poder excluir o lance e o licitante vai ter o quê? Uma oportunidade para excluir o lance dele, ele mesmo. E essa oportunidade, pessoal, é uma oportunidade por item, né? Se a licitação for por item, se for por lote, e logicamente se for do objeto, um objeto único, um serviço, por exemplo, uma única vez. E aí, olha, muita atenção, esse prazo é um prazo de 15 segundos, que é um susto, né? É um susto. Errou, deu aquele susto, excluiu o lance dele, né? Porque é uma boa oportunidade, né? Porque quem nunca deu um lance errado? Vamos falar assim, olhando para o campo ali do licitante ali. Quem nunca deu um lance errado? E aí, de repente, em 15 segundos tomou um susto, tem a chance de corrigir. Exatamente. Eu acredito que ajuda nós, pregoeiros, né? Exatamente. Porque também é uma situação muito difícil excluir um lance. Né? Então, se o licitante já fizer, não, eu errei aqui, já corrigiu, facilita muito a nossa vida. Exatamente. A Ana perguntou aqui, eu acho que a polêmica dela aí, ó, garantia adicional é após a proposta ou antes da assinatura do contrato? Acho que a Ana está falando da garantia adicional, né, Ana? Daquela que quando a proposta ela está, vamos dizer assim, menos de 85%, né? Entre 85% ali, né, do valor estimado, né, da contratação, né? Acho que essa regrinha onde a empresa tem que apresentar essa garantia adicional. Eu penso que é para contrato, né? Eu penso que essa garantia é para contrato, não seria
a garantia de proposta, acho que a garantia contratual, né? Que porque a ideia dessa garantia, né, Ana, eu penso que é a garantia do cumprimento da execução do contrato. Não caberia desclassificação, até porque, olha só, só ela confirmar se é isso aí que ela está falando, acho que deve ser isso aí, né? Olha só, até porque, olha só, imagina essa discussão dentro do pregão, parar para garantia, apresenta, né? É bem curioso, né? Não, é exatamente isso que ela falou. Então, por que ela está no capítulo de julgamento da proposta? É bem curioso isso, né? Isso é curioso mesmo. Mas eu acho que é delicado, porque senão você vai ter que fazer o quê? Né? Você vai, vamos dizer assim, parar a licitação, né? Suspender a licitação, a sessão, para até que ela apresente a garantia adicional. Aí, se ela não apresenta a garantia adicional, você desclassifica. Concordo com a Ana, né? Talvez ela esteja a exigência no julgamento da proposta, mas eu acho delicado para efeito do andamento. Essa garantia adicional, a minha interpretação, é exatamente garantir a execução do contrato. De repente, um preço muito abaixo, né? Aquele preço, de repente, muito abaixo, que não é inexequível, mas que foi aceita, mas o cara vai dizer, olha, vou lhe conceder essa garantia adicional, além da mais, como garantia para a execução do contrato, né? E aí, lembrar que para seguro garantia, a lei, né, trouxe algo que é bem curioso, né, Ana? Que é o seguinte, né? Agora a exigência da garantia no seguro garantia é após a homologação e antes da assinatura do contrato. Então, inclusive, isso vai impactar, pessoal, no ramo de seguros. Como é que, né, a empresa, né, será que todas vão ofertar garantia sem ter um contrato assinado? Eu acho que é nesse momento aí, Ana, nesse momento, homologou, e como agora pela nova lei exige a garantia para assinatura, então é nesse momento que ele vai apresentar a garantia adicional, caso a proposta esteja daqueles valores lá, né? A Ana colocou aqui, ó, o legislador não queria que o licitante segurasse a proposta por ser baixa. Não sei, eu confesso que eu nunca pensei nessa interpretação aí, não. O que você acha disso? Olha, eu estou aqui pensando nela agora. A Ana está trazendo aqui um lado vamos dizer assim, um lado do licitante, né? Eu confesso para você que estou aqui raciocinando nisso agora, porque eu acompanho basicamente isso aí que você está falando, né? Eu penso só nisso, né? Colocou aqui, ó, se ele não segurasse, passaríamos para a próxima proposta. Ela tá. O raciocínio da Ana né? Baixou a proposta, segurou a proposta, né? E aí, se ele garantiu, né, que aquela proposta ele se mantém com o seguro, seria para julgamento e depois a habilitação, ao invés de jogar lá na frente. Pode ser, Ana. Eu só acho que para a operacionalização disso aí, não sei se você vislumbra como seria a operacionalização. Vai dar uma parada na licitação, né? Vai dar uma parada na licitação, se for esse o caso, né? Para a licitação, pede, né? Não sei. Vai se tornar até como se fosse até uma atribuição nova ali para o pregoeiro que não está acostumado com isso no momento ali da licitação do pregão. Exatamente. Porque imagina, a primeira, aí a segunda também estava baixa, e todo momento tendo que segurar, né? Apresentar aquele seguro. Outra coisa, vamos dizer o seguinte, que você parou a licitação, tá? Quanto tempo você vai conceder de prazo, né? Quanto tempo você vai conceder de prazo para que ele apresente o seguro? Acho que tem para essa análise, né, Ana? Eu acho que tem que ser. Minha amiga Juliana, tudo bom, Ju? Tá por aí. Olha só. Quanto tempo de prazo? Isso tem que ser um estudo, inclusive, feito, né, previamente. Para quê? Para você até conduzir o certame. Porque, assim, se você suspende hoje e pede a garantia adicional, eu confesso que eu não sei quanto tempo uma seguradora fornece um seguro, vai analisar. Outra questão é exatamente isso, né? Ele vai ter
um prazo, e se de repente a culpa for lá da seguradora, desclassificam, então é uma coisa bem delicada. Mas assunto quente, Ana. É polêmico. Assunto bem quente isso aí, é polêmico. Bem que você disse que ia polemizar. É isso aí. Léo, e nosso horário, hein? Como é que tá? Paz, tá faltando aqui para mim 5 minutos para terminar 1 hora. Vamos mandar mais um pouco? Qualquer coisa a gente... Qualquer coisa, se não der para a gente terminar os 16 itens, a gente dá uma parada para não ficar muito longo, o pessoal deve estar cansado, e depois a gente marca uma live 2.0. O que é que vocês acham, pessoal? Uma live 2.0 para a gente seguir, né? Porque não tinha como não acontecer, né? Assuntos polêmicos, e mais com a nossa amiga aí, que é experientíssima demais nessa área, né? E é um tema quente isso aí. Isso aí é um tema que eu vou me debruçar. A gente pode marcar uma live 2.0 e aí a gente cria um checklist com as atualizações. Aí a gente disponibiliza para o pessoal também. Pronto. Boa. Então, vamos mais um pouco aí. Etapa de julgamento, né? Nós podemos agora, falamos aí da exclusão, da exclusão da etapa de lance. Falamos da exclusão por parte do pregoeiro, por parte do licitante. Falamos do chat, né? Falamos do chat agora, né? Lembrar, pessoal, que, olha só, além do chat individual, né, que o pregoeiro tem lá com o licitante, e é muito importante exatamente o licitante ficar atento às convocações, é importante constar no edital essa regra, constar prazos de resposta, mas também vamos falar uma coisa que é muito importante, né, Denilson? Tem muito colega pregoeiro que não se preocupa em se comunicar no sistema. Tá? Muito importante isso. Muitos colegas que iniciam a sessão 9 horas da manhã, não dão um bom dia, seguem com a sessão, não faz qualquer comunicação, horário de almoço passa direto, não dá interrupção necessária. Logicamente, temos que pensar no mercado, afinal de contas, estamos querendo buscar a melhor proposta. Não é? E aí informar, pessoal, olha, intervalo de almoço, meio-dia, 2 horas, vai suspender para diligência, comunica que vai suspender. Não tem essa história de passar 4 dias sem aparecer na sessão e um belo dia, meio-dia e meio, convocam, inicia a etapa de intenção de recurso. Então, não tem isso, né? Então, assim, vamos aprender a nos comunicar, porque a nossa intenção é exatamente trazer a melhor proposta. É isso? E aí, aproveitando que você está falando isso, né, Léo? A intenção de recurso agora, né? São 2 intenções de recurso. Né? 2 intenções de recurso. Perfeito, pessoal. Lembrar isso aí, pela IN 73, nós temos 2 intenções de recurso. É até uma discussão muito importante, que eu acho que vai, de repente, nós poderíamos começar na nova live já com isso aí, já com a etapa de julgamento para frente, não é? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos terminar para falar dela na próxima. Na próxima, tá? Porque já são, ó, 58, eu não sei se vai derrubar não sei como é que tá hoje mais, mas pelo menos para não ficar cansativo, pessoal. Então, chegamos à etapa de julgamento e vamos marcar uma live 2.0, tá certo? Vamos, a live 2.0, e a gente vai se encerrar por aqui, porque ainda temos um conteúdo, senão vai ficar bem cansativo aí, tá? E tem muita coisa que eu não falei. Pois é, tem muita coisa quente que dá para uma 2.0 ainda. Tá? Então, assim, só para me despedir, passar a bola para você. Brigadão a quem esteve presente aí com a gente. Muito obrigado. Ana, minha amiga, muito obrigado pela contribuição aí, por ter esquentado aí a live, os amigos que passaram aí. Uma boa noite. E é com você agora. Sim, lembrando, pessoal, olha só. Dias 20, 21 e 22 de novembro, estamos com João Pessoa, com o professor Abimael Torcati, com a 5ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, tá? Curso presencial, 24 horas aula. E dias 4, 5 e 6 de dezembro, estamos em Gramado, Canela, estamos em Canela com a Ana Moroni, com o Pregões Summit 2023, 3 dias falando de pregão, tá? Então temos aí novembro aqui com a gente João Pessoa e dezembro aí com o Pregões Summit aí, quem quiser falar, participar lá com a gente, lá organizado pela excelência da Ana Moroni aí, tá bom? Boa noite, pessoal. E lá vocês vão continuar essa discussão da proposta, da garantia da proposta aí. Com certeza.
Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Nos vemos aí numa próxima live. Agradeço a participação de todos, os amigos. Agradeço aí o Léo por esse convite. E a gente tem muita coisa para falar ainda, viu, Léo? Isso aí, meu amigo. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite. Alô, boa noite. Tchau.